Jorge tem 52 anos e há 35 começou a dar forma a um trabalho que virou profissão. Uma paixão que ele descobriu quando era criança. Eu comecei em torno da época de 80 fazendo desenhos. Fazia o curso de biologia na Unicinos e passava mais tempo desenhando os animais e as plantas do que praticamente estudando o nome científico delas. Então, por indução até de uns professores e por ter feito um curso secundário no ramo de artes, me disseram que a minha aptidão seria outra, que eu deveria seguir uma linha mais artística de criação e desenvolvimento dessa habilidade manual que eu tinha e era um expoente para mim desde aquela época. Em 1981, então, eu iniciei essa trajetória artística, me transformando num escultor profissional desde aquela época. De lá para cá, em sua trajetória como escultor, foram mais de 1.400 obras criadas e algumas expostas no Brasil. O escultor também já participou de diversos eventos mostrando seu trabalho em países como Argentina, Chile, Tailândia, Itália e Costa Rica. Aqui no ateliê estão expostos alguns dos trabalhos já realizados pelo escultor. Mas antes de criar as obras, Jorge elabora um desenho, as transforma em maquete para depois dar forma às esculturas. E uma das mais importantes para o escultor foi realizada na Praia de Laranjeiras em 1999, um resgate da história de Balneário Camboriú. A obra foi considerada também uma das mais bem produzidas pelos críticos da área. E esses trabalhos que eu realizei durante todo esse tempo, claro que alguns deles marcaram muito, como foi o caso aqui em Balneário Camboriú, dos pescadores que foram feitos na Praia de Laranjeiras, onde foi feito todo um estudo em cima de uma temática que era local. As figuras utilizadas nas esculturas foram subtraídas de figuras vivas da comunidade de pescadores. Eles se identificaram nas esculturas. Os peixes colocados lá, mesmo que tenham sido feitos de um tamanho maior do que o normal, foram para identificar os próprios peixes regionais daqui de Balneário Camboriú. Então esse contexto sempre é uma preocupação do artista criador, porque quando se cria uma obra, tu é responsável até 50% da obra. No momento que tu concebeu ela e que tu executou, o espectador é o dono da interpretação. E além da homenagem aos pescadores, foram muitas outras esculturas que retratam o estilo do escultor, que trabalha com materiais diversos, entre eles pedras, metais e madeira. E uma das características do escultor gaúcho é trabalhar a figura feminina. Este bloco de mármore, por exemplo, vai ser esculpido e se transformar em uma figura de uma mulher sentada, um trabalho que deve levar cerca de 3 meses para ser realizado. E estas outras esculturas que também retratam a mulher fazem parte do acervo do escultor. Aqui é possível verificar as curvas de um corpo feminino feitas em madeira. Já nesta outra escultura, apenas a silhueta de uma mulher. Estilos que vão se modificando ao longo dos anos, mas que, segundo o escultor, podem ser interpretadas de várias formas. Conhecimento que ele repassa aos universitários que fazem estágio no Instituto. Lorraine está no 8º período do curso de Design de Moda da Univale. E hoje ela cria joias em madeira e acrílico, como esses colares, brincos e anéis. E a intenção é comercializar os produtos. Estou reutilizando resíduos do próprio Instituto. Eu utilizo os equipamentos daqui e o conhecimento do Jorge, né, com toda a paciência, me ensinou a trabalhar com formão, né, trabalhar com a madeira, me passou os conhecimentos sobre cada tipo de madeira, os cortes. Então, tudo isso foi enriquecendo o meu trabalho e foi além das expectativas, né. A ideia é transformar esse trabalho de TGI, né, num trabalho profissional, né. Eu estou criando uma marca e a ideia é confeccionar essas peças. Claro que eu vou continuar estudando, que a gente ainda tem que adquirir bem mais conhecimentos, mas a ideia é essa de comercializar as peças. Então, a partir daí, na criação do Instituto, houve essa possibilidade de eu abrir
O meu ateliê, que também o Instituto é alocado aqui, para que esses alunos possam fazer parte desse instituto, produzindo os seus trabalhos aqui e dando continuidade ao seu trabalho final de conclusão de curso da universidade, no segmento de artes plásticas e design. Então tem o design industrial, o design de moda, design de joias e o curso de artes plásticas da Univale de Itajaí, que podem vir aqui presencialmente fazer o seu estágio obrigatório. Já a Lisiane é acadêmica do curso de Artes Visuais, também da Univale, e é apaixonada por gatos. Ela produz peças decorativas em cerâmica. E a técnica ela aprendeu com o Jorge. A gente teve aula de esculturas na faculdade e eu me identifiquei com a cerâmica. Então eu vim para cá e aí eu aprendi com o Jorge essa técnica da barbotina, que seria fazer a peça em argila, depois tirar a forma em gesso e aí fazer várias reproduções. Pretende comercializar? Pretendo, já tenho algumas peças prontas ali, já queimadas no forno, né? Já estão prontinhas para comercializar. Só estou esperando assim acumular mais um número maior de peças para poder comercializar, se possível. A seguir, mais informações sobre o Instituto Jorge Schroeder, criado em Balneário Camboriú. O BC Comunidade volta já já. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns de condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. Há 50 anos estamos com você, fazendo da cidade um lugar melhor para viver. Nossa luta é fazer acontecer, é ver você feliz a cada amanhecer. São projetos que fazem nossa história, são ideais que viram vitórias, são sonhos que se acredita, são pessoas que a gente valoriza. Tudo por você, tudo pela cidade, tudo para o bem e para a sua felicidade. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, 50 anos. Fazer uma cidade melhor é nosso maior projeto. Cristila cursa economia, mas nas horas vagas ela se dedica à arte. A jovem que pretende se tornar uma escultora profissional é delicada e já tem um estilo próprio. Ela também adora criar obras que retratam o corpo humano, como esta mulher em cera. Cristila está há pouco mais de 6 meses frequentando o Instituto. O meu intuito estar aqui no Jorge é trabalhar com a escultura, né, ter o meu sustento a partir disso, assim como ele tem. E aí, cada vez ele vai me ensinando mais a técnica, mais as formas que eu tenho que lidar com o material, respeitando sempre o material, né? Que a gente tem que fazer a arte, mas você tem que fazer conforme o material te disponibiliza o tato, né? Mas o espaço não é apenas para os trabalhos de criação do escultor, que vive da venda das obras, ou dos convênios firmados. Aqui, os alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Balneário podem aprender um pouco mais sobre as artes. Jorge fez questão de mostrar na prática como é o processo de criação de uma obra de arte. E eles colocaram a mão na massa, ou melhor, na argila.
Os estudantes também aprendem um pouco de teoria na biblioteca que fica no Instituto e ainda podem soltar a imaginação ao desenhar. Mas, para conhecer um pouco mais sobre o Instituto, as visitas devem ser agendadas pelas escolas com antecedência. Os professores, então, trazem os alunos ao ateliê e conhecem o ateliê, o processo criativo que eu realizo e também o lado do Instituto, que é o lado lúdico, de poder proporcionar a eles que eles se interessem pela criação e principalmente pelo manuseio das mãos na realização de qualquer atividade, né? Porque a gente tem visto que atualmente as crianças são muito mais da parte tecnológica do que da parte fabril. E isso não sei se se completam as duas coisas, mas é importante que eles também entendam como se realiza com as mãos aquilo que talvez o computador faça na parte de imaginação. Um espaço que mexe com a imaginação não só de crianças e adolescentes que visitam o Instituto, mas que se transforma a cada vez que uma nova escultura chega no ateliê. E como o Instituto foi reconhecido como uma entidade de utilidade pública, através de um projeto de lei aprovado na Câmara, Jorge espera que possam ser firmadas outras parcerias que tragam benefícios à comunidade. O que se fazia antes desse período, não havia um registro. Então ficava como sendo uma coisa voluntária do escultor Jorge Schroeder e não havia aquele reconhecimento público e que, opa, naquele local estão produzindo algo. Então, eu acho que é esse o intuito. A criação do Instituto foi dar uma forma legal a uma ideia que é pequena, mas que pode se tornar muito grande, uma vez que eu consigo o respaldo necessário. A vontade e a voluntariedade, essa eu tenho. O que faltaria para mim, o que falta, como falta para muitas outras instituições, são os recursos para poder manter projetos mais arrojados e que envolvam mais ainda a comunidade. Talvez agora, com a utilidade pública, eu atinja metas um pouco superiores e consiga dar mais resultado ainda a essa obrigação que os vereadores acabaram de me dar. Dá prazer trabalhar com a arte em si, né? Independente se é escultura, se é pintura, se é dança, teatro, ela te proporciona uma parte terapêutica, né? De que tu tá muito estressado, aí tu vai mexer nisso, muito gostoso, é uma terapia constante.